Ô Lindoso, boa tarde. Queria que você analisasse a ansiedade de estar antes de uma final, se preparando para uma final, e uma final que o torcedor está esperando muito, imagino que vocês também, que vocês fazem parte dessa construção, mas que você comentasse também uma declaração do Thiago Nunes, o técnico do Atlético. Ontem, depois do jogo do Atlético lá em Curitiba, ele disse que tá ouvindo que tem chopp comprado em Porto Alegre, que tem um clima de já ganhou. Como é que vocês recebem essa declaração dele, uma declaração pública do treinador do adversário, dizendo que tem um clima aqui de euforia, de uma confiança excessiva no resultado em favor do Inter? A gente a gente vai aprendendo ao longo dos anos, né, a controlar quando são vésperas, quando tem esses jogos. Já participei de algumas finais, alguns jogos importantes que não são finais, mas a gente sabe como semifinal, qualquer mata-mata que são dois jogos que definem ali seu futuro. Então requer um pouco de ansiedade, né? Mas a gente não pode deixar isso atrapalhar, a gente é profissional. Então a gente procura controlar isso e deixar naturalmente. Às 21h30 de quarta-feira vai chegar, então a gente não precisa pular etapas. Precisamos sim estar focado no dia a dia, cabeça boa e manter o que trouxe a gente até aqui, né? Em relação à segunda pergunta, fica até difícil de eu falar alguma coisa, porque eu não ouvi isso, né? Não vi a entrevista, no caso, que você me passou. Então eu não vou ser, vamos dizer assim, responsável, não que eu duvide de você, mas eu não vou ser responsável de comentar, julgar alguma coisa dessa fala dele por uma coisa que eu não vi. Mas a gente precisa falar um pouco também, né, se aconteceu isso, sim, né, não tenho certeza. Eu creio que também, acho que é uma forma irresponsável, né, de falar, de querer comprar ideias para os jogadores. Eu acho que o futebol não cabe mais isso, no futebol não cabe mais estar criando história para motivar, né? Hoje em dia a maioria dos jogadores são pai de família, a maioria das famílias depende dos jogadores. Eu não fujo disso, então eu tenho minha motivação diária. Então eu não preciso que me invente história ou que fale algo que vai me motivar mais. Minha motivação é 100% sempre, então não tenho certeza, né? Volto a repetir, não desconfio do que você falou, mas também não posso ser leviano aqui de confirmar uma coisa que eu não vi. Mas eu creio que o futebol não tem mais espaço para isso. Lindoso, tudo bem? Pelo tamanho do jogo desta quarta-feira, eu acho que se o Odair tivesse ficado em Porto Alegre para treinar a equipe titular, não receberia críticas da torcida ou por parte da imprensa, mas ele preferiu treinar, depois foi ao sábado lá a Minas Gerais para treinar a equipe, né? Trouxe a vitória com a equipe alternativa, a equipe reserva. O que representou essa atitude do Odair, né? De dar atenção para as duas equipes, né? Ir lá a Belo Horizonte, voltar a treinar a equipe aqui. O que isso representa, essa importância do Odair em dar importância a todo o grupo, a todos os jogadores? Foi interessante, é uma programação acho que super tranquila, até porque véspera a gente procura sempre resolver nossas pendências, o que tem que ser conversado e feito nos treinamentos de jogo 2 dias antes, né? Para a gente poder baixar bem a carga na véspera do jogo. Então acho que foi uma coisa interessante. Eu creio que teriam mais só um jogo recreativo que a gente faz, né, nas vésperas de jogo. Então acho que não ia ter tanto impacto em relação a fazer algo tático. Então acho que o Maurício poderia conduzir esse último treino lá. E é importante a gente ter nosso comandante também perto, né? Como optou por esse time alternativo, como você falou, e deixar aqui o pessoal que jogou na quarta-feira para trabalhar, pegar uma parte física, enfim, parte tática, conversar sobre o jogo e executar dentro de campo nos treinamentos para o próximo jogo de quarta-feira. Então acho que é uma programação válida, bem tranquila de fazer. Lindoso, como se ganha uma decisão? Por onde se ganha uma decisão? E outra, o D'Alessandro realmente é dúvida? Você conversou com ele agora no vestiário? O que você sentiu dele? Olha, a gente comenta, né? As decisões são sempre jogos muito difíceis, né? A gente também sempre comenta a semana, não deixar também de fazer aquilo que nos trouxe até aqui, né? Você não mudar a sua rotina, mudar o que você vem fazendo. É claro que tem um extra,
tem a importância do que é uma decisão. E como eu falo em qualquer jogo de mata-mata que decide a vida, em 2 jogos no caso, né? Você tem que ser bem cirúrgico em tudo, né? Você tem que estar bem preparado, poucas oportunidades e essas poucas que tem você tem que aproveitar. Então acho que tanto na eliminação nossa quanto na Libertadores e nesse primeiro jogo a gente sim criou chances, mas não conseguimos fazer o gol. E é isso que a gente precisa nesse jogo, né? Como aconteceu as chances que tivemos aqui contra o Cruzeiro, né? E é isso aí, final, como a gente fala também, final não se joga, se ganha, né? A gente não tem mais o que lamentar depois desse jogo. É o último, acaba a Copa do Brasil. Então, a gente vai tentar de tudo, sem dúvida, né? Que a gente está tão perto, assim como a equipe deles também, a gente tem uma pequena vantagem, mas a gente já está traçando a nossa estratégia para conquistar esse título. O Dali, acho que vocês acompanharam, né? A gente estava no treinamento, acabou sentindo desconforto. Eu cheguei ainda há pouco no clube e eu conversei só com algumas pessoas. Também não posso falar nada, mas acho que vocês também viram a entrevista do Odair, falou alguma coisa dele também, né? Mas, sem dúvida, eu acho que não foi nada demais pela intensidade do treino. Já era uma parte final, então a gente espera contar com ele na quarta. Ô Lindoso, o Odair tinha dito, antes da partida contra o Atlético lá, que iria trabalhar com vocês o psicológico, né, o mental, para não pesar a perna também durante as decisões. Ele está conseguindo isso? O que dá para dizer, né, da tranquilidade? A gente sabe que a ansiedade, até pelo próprio Odair, acabou dizendo que o frio faz parte, né, o frio na barriga faz parte, mas como é que está a ansiedade? Dá para dizer que a equipe está trabalhando bem nesse aspecto? Não, o clube, os jogadores são bem experientes, praticamente todos passaram por essa situação já na carreira. A ansiedade tem que existir, só não, ela tem que ter um limite, né? Você tem que ter um frio na barriga também, mas é normal que a gente fique mais assim hoje e amanhã, e isso certeza acaba quando o juiz apitar o início do jogo, né? Então, em qualquer coisa que você faça, esse friozinho na barriga tem que existir, né? Até porque faz parte, a gente é ser humano. E quando você vai jogar uma final de Copa do Brasil, não é diferente. Então tem sim, mas a gente tem que saber controlar isso para não acabar passando e acabar prejudicando. Lindoso, como foi a preparação, está sendo até esse momento, depois de semana passada? Como vai ser até o horário do jogo? Muda alguma coisa? Vocês conseguem repetir o que já foi feito? Por ser muito especial, vai ter alguma coisa diferente? Não, sempre tem, né? A gente fala aqui muito, eu acabei de falar, mas a gente ali nos bastidores fala muito em controlar esse tipo de ansiedade, né? Mas a gente fica um pouco, né? Então a gente fala que não pode ultrapassar muito, mas fica um pouco, né? Mas assim, a gente sempre procura fazer algo diferente, né? Somente quando as coisas não dão certo, e como não deu em Curitiba. Mas assim, o clube também sempre faz, é um momento especial, é um momento único do futebol brasileiro. Acho que todos os times queriam estar nessa situação do Inter e do Atlético. Então sempre tem algo diferente. Em termos de concentração, né? A gente procura descansar mais, de repente 1 dia, 2 dias antes do jogo, né? E assim, são pequenos detalhes, assim, são pequenos, mas muitos detalhes que tem, né? Vamos falar assim. Então, acho que isso aí a staff do clube preparando bem para nós também. Requer uma mobilização a mais de departamento médico, preparação física. Então, são essas coisas assim que mudam. E dentro da gente também, né, que entramos dentro de campo, muda a questão emocional, que a gente fica, muita gente, muitas mensagens, né, contando com nós dentro de campo, que pode decidir alguma coisa ali. Então é assim, essas coisas assim que modificam bastante uma véspera de decisão. Lindoso, queria que você falasse para você, particularmente, você seria o título da Copa do Brasil, o título mais importante da tua carreira, se você, pensando assim, é o jogo da sua vida, esse jogo de quarta-feira. E do D'Alessandro, você falou que
não foi nada demais? O Odair já disse que ele vai para o jogo. Você também pode confirmar que ele vai para o jogo, né? Vou responder a segunda primeiro. Não, eu falei realmente porque eu não tenho informações, bem sincero mesmo. Se eu tivesse essas informações, eu não poderia passar para vocês. De ambos os lados, se vai jogar ou não. Isso aí foge da minha alçada, né? E eu vinha pensando, o Gabi ontem confirmou eu na coletiva, e eu vinha pensando em alguém fazer essa pergunta, né? E semana passada, antes do primeiro jogo, eu vinha conversando com o Caico, né? Que faz parte da nossa comissão e participou daquele título de 92. E não era nem porque foi a Copa do Brasil, mas eu queria conversar também com uma pessoa que já não joga mais futebol, qual a importância que tem, o que isso traz, né, de benefício. Então você vê, quem imaginava ganhar um título em 92, hoje é muito lembrado, né? A gente vê na televisão em muitos vídeos comentando que o último título da Copa do Brasil e tal. E sem dúvida é o mais importante, né? Eu me cobro por isso, então por isso que eu pego essa experiência de quem já ganhou e parou de jogar, e eu tenho do meu lado ali muitos companheiros que ganharam. Eu vou citar o principal deles, que é o Rafael Sobis, né? Que é bicampeão da Copa do Brasil, pode buscar seu terceiro título seguido. Então eu fico me cobrando muito por essa questão de ser o título mais importante. Então eu ficaria muito triste se deixasse escapar agora, mas espero que isso não aconteça e se concretize como o mais importante. Tem se comentado muito dessa final, Lindoso, é o fator local, que fez a diferença no primeiro jogo e que todo mundo espera, pelo menos todos os colorados esperam, que faça a diferença na segunda partida aqui, que é o Beira-Rio. E, de fato, o Inter, nos 2 últimos anos, tem perdido muito pouco, tem empatado muito pouco, um aproveitamento muito alto. Em cima disso, pela tua experiência, é o time que faz a torcida vibrar ou a torcida faz o time jogar dentro de campo? Olha, é bem verdade, né? Eu acho que, se eu não me engano, a gente tem o melhor aproveitamento dentro de casa. As estatísticas aí de 79%, né? Mas assim, a decisão, é claro que a gente com empate ou uma vitória lá seria bem melhor para nós, né? Então gera, por causa de nós, essa expectativa de a gente ser muito forte dentro de casa, como eles são na casa deles. E números, né? Hoje os números no futebol fala muita coisa, então só que a gente tem que colocar em prática, né? Sabe, é uma final, então a gente não pode ter muitos erros e ser muito cirúrgico para fazer nosso papel. Em relação à torcida, jogadores, eu acho que é bem igual. É uma sintonia que tem que estar, e graças a Deus nos jogos dentro de casa tem sido assim, né? É claro que nesses jogos de mata-mata, um ou outro jogo diferente do Brasileirão, a quantidade de torcedores não é tão grande, mas isso é normal. Mas a sintonia está sendo bem legal entre os dois. Eu acho que tem situações de jogo que a gente precisa. Eu me lembro daquele segundo tempo contra o Flamengo, que a gente precisava, a gente conseguiu fazer o gol ali antes dos 30. E momentos também que a gente estava com o placar segurado e a torcida deu a resposta dela. Então acho que tem que trabalhar os dois juntos e espero isso na quarta. Lindoso, você falou há pouco aí sobre o aspecto individual, né? E a importância que pode ter o título da Copa do Brasil na sua carreira, as conversas com o Caico, com o Sobis. Quais foram as pessoas aqui do Beira-Rio que tiveram uma participação importante nesse seu crescimento no clube? Porque você chegou em janeiro, né, de maneira discreta, sem grande alarde, e se firmou como um titular, um jogador importante, com gols importantes em momentos da temporada aí que foram difíceis. Enfim, como é que foi por esse processo para virar titular, um jogador importante? Quem é que teve participação fundamental nisso? A gente está aqui para falar profissionalmente, né? Mas a gente sabe que eu puxo sempre um lado familiar, né? A gente passa por eu não cheguei a passar, assim, vamos dizer, por tanta dificuldade, né? Claro que quando eu chego num clube eu quero jogar, mas quando eu não estou jogando eu tenho que ter paciência, né? Continuar o trabalho, sempre conversando com o pessoal da comissão para
estar corrigindo o que eu não estou fazendo de correto, né? Então, isso é importante, mas sempre me escoro na minha família, que é a minha fortaleza. Então, sempre quando tem alguma dificuldade ou não está jogando, a gente sempre procura conversar ali e buscar algumas coisas, né, para corrigir. Mas aqui dentro, eu comentei algumas coletivas minhas, né? Tem, sem dúvida, meus companheiros. E também a parte da comissão, né? Como você falou. Cheguei aqui para compor o elenco, para fazer parte do projeto em relação que era a quantidade de competições que a gente ia ter no ano, no caso são 4, né? E pela demanda de jogos seguidos, calendário com a parada no meio do ano. E comento mais uma vez, infelizmente teve a lesão do Dourado, a gente sempre quer uma briga sadia. Eu não quero estar tomando vaga de ninguém por situação de lesão, mas sim pela minha qualidade, pelo se o treinador vai achar correto ou não. Mas assim, foi uma soma de coisas, foi várias pessoas, né? A gente sempre conversando. Então, acho que fez parte, né, no dia a dia. Às vezes vocês não acompanham, mas as conversas internas são muito importantes. O quadro para mostrar funções de jogo, vídeos, né? E futebol, assim, dinâmico, muda tudo, né? Como você falou, quem chegou bem quieto no início do ano, entrou, veio fazendo o meu papel bom, né? Ajudando a minha equipe. Mas futebol, assim, a gente tem que sempre estar preparado, né? Ontem a gente teve aí a prova do Potic, do Neilton, que viu muito tempo sem jogar, sem fazer gol. E comandaram lá a vitória junto com nossos outros companheiros. Então, eles fizeram isso porque estavam sempre prontos quando a oportunidade. E comigo não foi diferente. Lindoso, o assunto é Copa do Brasil. Mas ontem a gente viu que o Inter terminou o primeiro turno em quarto. O grupo entra mais confiante, sabendo que também está indo bem em outra competição, além da Copa do Brasil? O grupo entra melhor em campo? Não, sem dúvida. A confiança, quando você ganha, está em todas as competições. Hoje a gente já não está em todas, né? Mas a confiança fica sempre elevada. A gente dá uma tranquilidade a mais para os nossos companheiros. E eles também dão para nós, como foi agora essa última vitória. Então, acho que num grupo que tá vencendo sempre é importante. Claro que vai acontecer as derrotas, mas a gente já teve uma eliminação de Copa, né? Então, a gente não deixou se abater, até porque na quarta seguinte tinha outra decisão. Então, mostra como o elenco é maduro, né? Diferente de quem joga. Mas, assim, a tranquilidade vem sempre com vitória. Você sabe como é o futebol brasileiro. Então, quando tem vitória, tem tranquilidade. O jogo em Curitiba, Lindoso, foi bem estudado, bem encaixado, né? E de muitos enfrentamentos individuais envolvendo você e jogadores da equipe adversária. Você acha que pelo resultado adquirido pelo Atlético nesse primeiro duelo, a postura deles aqui será diferente? Você acredita num Atlético um pouco mais defensivo, guardando o resultado? O que você espera? Olha, eu não sei, realmente eu não sei, né? Eles tiveram... Acho que o mata-mata da Libertadores decidiram... Foi fora, né? Fizeram o primeiro jogo em casa. A Copa do Brasil decidiu o segundo fora também. E agora essa semifinal decidiram ela em casa. Então, assim, a gente recebe alguns dados, né, de jogos fora, jogos dentro de casa. Mas assim, é difícil falar. É uma decisão, você pode esperar tudo. O que eu posso dizer é que a gente... está trabalhando, né, ali nos bastidores, tanto com vídeos quanto em prática em campo, para estar preparado para todas as situações, né? A gente sabe da qualidade que eles têm, né? Demonstraram lá as equipes que passaram no decorrer desse caminho. Então, assim, é difícil falar o que vai acontecer. Eu só acho que nós vamos estar preparados para qualquer coisa.